Dando continuidade ao exame neurológico, hoje vamos conversar sobre a normalidade do movimento e da marcha. As anormalidades do movimento compõem um grupo heterogêneo de doenças que alteram o controle voluntário do movimento, sem afetar diretamente a força muscular e a sensibilidade. Uma marcha saudável requer o bom funcionamento de pelo menos 5 fatores orgânicos que atuam de maneira integrada e harmônica: força muscular, coordenação motora, propriocepção, equilíbrio e articulações funcionais. Problema em qualquer desses fatores podem gerar distúrbio da marcha, que produz o aumento do risco de quedas, fraturas e lesões, que podem ser fatais, principalmente em idosos. O Livro das Horas era um livro de oração para os laicos, criado no final da Idade Média na Europa e utilizado nas devoções particulares. O texto incluía um calendário com os dias das festas litúrgicas e uma série de orações a serem recitadas 8 vezes ao dia, conforme a prática estabelecida. Geralmente eram ricamente ilustradas com pinturas decorativas e iluminuras. Aqui nós vemos uma dessas pinturas decorativas em uma das páginas do Livro das Horas de Charles d'Angoulême, publicado em 1466, em que pessoas em torno de uma árvore oravam e dançavam no intuito de tratar a normalidade do movimento, que era conhecido como dança de São Vito, já que acontecia no dia destinado a esse santo. Os objetivos dessa aula é adquirir habilidade e destreza para reconhecimento de movimentos anormais e distúrbio da marcha, sabendo identificá-los e interpretá-los, de forma que possamos topografar essas lesões no neuroeixo e, consequentemente, produzir um diagnóstico anatômico e, se possível, etiológico. Movimentos anormais podem produzir resultados catastróficos, como a presença de um goleiro frangueiro, que por sinal tem um hábito inconsciente de guardar sua toalha e o líquido de hidratação dentro do gol. A atividade motora é bastante complexa. A atividade motora voluntária inicia-se no córtex motor primário, através do trato córtico-espinhal, também conhecido como sistema piramidal, em que irá produzir o movimento, e também através das fibras córtico-estriadas, que vai da córtex para os gânglios da base no seu corpo estriado, e as fibras córtico-pontos cerebelares, fibras que passam pela ponte, que fazem conexão até chegar ao cerebelo. As fibras córticos estriadas e as fibras córtico-pontos cerebelares, elas servem de modulação do trato córtico-espinhal. O sistema extrapiramidal é um conceito funcional, derivado principalmente do estudo de pacientes com doenças neurológicas de uma entidade anatômica. Tem como função modular a atividade do sistema piramidal e não faz ele próprio projeção à medula espinhal, como já vimos anteriormente. Portanto, não está diretamente relacionado à produção de movimentos voluntários. Ele é constituído pelos gânglios da base, pelo núcleo rubro, formação reticular do tronco cerebral, núcleo olivar inferior do bulbo, zona incerta, núcleos vestibulares, núcleo pendúculo pontino e substância cinzenta da placa quadrigêmea. Os gânglios da base é composto com um corpo estriado, formado pelo núcleo caudado e cutâneo. Cutâneo é uma palavra grega que significa concha. Globo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra. O cerebelo, embora seja um sistema motor não piramidal,
não é considerado parte integrante do sistema extrapiramidal. O cerebelo que tem importantes funções na questão da coordenação e do equilíbrio. O tálamo, que do grego significa ponto de encontro, essa palavra, serve principalmente como uma extensão retransmissora que coordena e modula a função de diversos sistemas, com importantes funções motoras, motivo dessa aula, sensoriais, de ativação, de memória, comportamentais, límbicas e cognitivas. O tálamo sincroniza o sistema motor, integrando a atividade do córtex motor primário, dos gânglios da base e do cerebelo. Também integra a função entre o sistema límbico, o cérebro emocional e o córtex. E é essencial aos mecanismos de ativação que media circuitos de memória e núcleos retransmissores para a função visual e auditiva. Os gânglios da base têm como função atividades motoras e atividades não motoras. As atividades motoras ocorrem na ação modulatória do sistema piramidal, através de estimulação ou de inibição. Portanto, os núcleos da base, na sua função motora, podemos dividir em núcleos de estimulação e núcleos de vazão. Os núcleos de estimulação, eles facilitam a atividade motora cortical por desinibir o tálamo. Já os núcleos de vazão, eles inibem tonicamente o tálamo motor. O núcleo de vazão é constituído pela substância negra e pelo globo pálido interno. Na questão da estimulação e o núcleo de vazão, eles têm um interrelacionamento através de vias do estriado ao tálamo, que pode ser excitatória ou inibitória, quando excitatória através da alça direta, quando inibitória pela alça indireta. Uma das características do núcleo subtalâmico é que ele tem ação excitatória. Na relação motora-oculomotora, o campo ocular frontal e córtex parietal posterior tem a importante ação de modular os movimentos oculares sacádicos. Na atividade motora, está relacionada com comportamentos motivados, em que existe a participação cognitiva relacionada com a memória processual. A memória processual é um tipo de memória a longo prazo que armazena o modo como as coisas são feitas. Refere-se à forma como habilidades perceptivas, cognitivas e motoras são adquiridas, mantidas e utilizadas. É um tipo de memória implícita e auxilia na performance de atividades cotidianas, como amarrar os sapatos, trancar a porta ao sair de casa, sem que seja necessário tomar consciência enquanto realiza a atividade. Em relação à expressão das emoções, está relacionado com o sistema límbico, com as interações que os gânglios da base têm com o sistema límbico. E geralmente está relacionado com movimentos involuntários de expressão facial, em que a pessoa pode, na linguagem não verbal, expressar nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo, que são facilmente reconhecidos pela mímica facial das pessoas. Quanto aos outros componentes do sistema extrapiramidal, podemos destacar algum deles, como o núcleo rubro, que tem a função de facilitar o tom dos músculos flexores das extremidades superiores. Então, quando a lesão ocorre acima do núcleo rubro, o paciente apresenta-se com flexão dos membros superiores, que é aquela posição clássica de decorticação. Quando a lesão ocorre no núcleo rubro ou abaixo dele, o paciente apresenta-se com extensão das extremidades superiores, apresentando aquela posição clássica de descerebração. Outro que destaca é o núcleo vestibulares, em que ele facilita o tom dos músculos extensores do tronco e das extremidades, e a zona incerta subtalâmica e o núcleo pendúculo pontino, cujos são dois locais que está sendo utilizado para implante de dispositivos de estimulação cerebral profunda para tratar doença de Parkinson. Quanto às funções de todos, e destes e os outros estão descritos no slide.
Nem todo movimento involuntário é anormal. Existem movimentos involuntários que são plenamente normais, como a mímica facial, como já vimos no slide anterior, como balançar os braços durante a marcha, ou a gesticulação expressiva ao falar. Então são movimentos que ocorrem que não se pode dizer que sejam anormais. Os movimentos involuntários anormais, eles podem ser divididos em duas categorias: movimentos hipocinéticos e hipercinéticos. Os hipocinéticos são aqueles que têm baixa amplitude. Os hipercinéticos são aqueles que têm uma grande amplitude. Nos hipocinéticos, geralmente o paciente apresenta uma hipertonicidade, como por exemplo, clássico a doença de Parkinson. Nos hipercinéticos, nós podemos ter componente hipotônico e podemos ter manifestações hipertônicas. No hipotônico, a gente coloca como exemplo a coreia, e no hipertônico, a distonia. Nos transtornos dos movimentos hipocinéticos, geralmente se caracteriza por a presença de rigidez. Até são chamadas de síndromes acinético-rígidas. Dessas, a grande maioria, o diagnóstico é de doença de Parkinson, chegando a 80% dos casos. As outras são síndromes parkinsonianas ou Parkinson Plus, ou também a doença de Wilson, que também veremos em seguida. A doença de Parkinson afeta 1% da população acima de 50 anos e 3% acima de 65 anos de idade. Inicia-se com frequência de forma assimétrica e alguma simetria persiste, mesmo com a doença bem estabelecida. Causa uma hipertonia acentuada, rigidez, que afeta principalmente os músculos axiais e flexores das extremidades, produzindo um tônus aumentado a movimento passivo. A escassez e lentidão dos movimentos e hipocinesia caracteriza muito bem essa bradicinesia. O tremor é um movimento grosseiro, do tipo de enrolar pílulas nas mãos. É bastante rítmico, pode envolver as mãos, os pés, os maxilares, a língua, os lábios e a faringe, mas não a cabeça. O tremor é típico de repouso. Diminui com movimentos voluntários e desaparece com sono. O tremor pode flutuar aumentando a amplitude, mas não a frequência, quando o paciente fica estressado. O equilíbrio é deficiente, ele tende a estar curvado para frente, com dificuldade de caminhar e com tendências a quedas. Imobilidade e falta de expressão da face são características comuns, como também a normalidade da fonação e da articulação de palavras. A voz é tipicamente baixa, sussurrada, monótona e trêmula. A lentidão na mastigação e deglutição, apresentando ocasionalmente baba. O fenômeno de congelamento pode ocorrer ao começar a andar, ao se aproximar de obstáculos, ou até mesmo ao falar ou ao comer. Micografia é outra característica, um reflexo gabelar exacerbado, como também o embotamento cognitivo. A doença do Wilson é um transtorno raro e decorre do depósito de cobre no cérebro, especialmente nos gânglios da base, como também no fígado, nos olhos e em outros tecidos. Isso se deve ao baixo nível de ceruloplasmina plasmática. Geralmente as manifestações se apresentam entre 10 e 20 anos de idade. As manifestações são tremor de repouso, que se acentua com movimentos voluntários. Desse tremor, o mais característico é o tremor de bater das asas das extremidades superiores, que consiste em um movimento lento do cotovelo, de alta amplitude, para cima e para baixo, quando o braço é mantido com os ombros em abdução e os cotovelos flexionados. Outras manifestações são rigidez, distonia, demência. Pode apresentar um riso sardônico provocado por distonia facial. Os anéis de Kaiser-Fleischer, na verdade, são crescentes colorações castanho-esverdeadas na córnea,
devido ao depósito de cobre na membrana TCM. Outras manifestações incluem cirrose hepática, anemia hemolítica e doença renal. No paciente hipertônico, podemos ter dificuldade em definir se apresenta rigidez ou espasticidade. Para poder fazer essa definição, é necessário fazer a pesquisa do sinal da roda dentada ou do sinal do canivete. Como está no slide, você pode fazer esse movimento do punho. Você vai tentar mobilizar o punho do paciente. E se essa mobilização você tem dificuldade da rigidez, você consegue mobilizá-lo passo a passo, tipo uma roda dentada, você está diante de uma rigidez. Se esse movimento que você quer fazer do punho encontra dificuldade pela hipertonia, e você consegue fazer um movimento em que você faz a extensão de forma súbita, você está diante de uma espasticidade. A rigidez está associada com lesões do sistema extrapiramidal. Tanto é que se apresenta no doença com Parkinson. A espasticidade ela está relacionada com doenças do sistema piramidal, do trato córtico-espinhal, que a gente vai ver em pacientes que apresentam um quadro de AVC. Um dos exemplos. Bem, e como saber se o paciente está simulando ou não esses movimentos? Você pode fazer um estímulo distrator. Ao realizar o exame, peça para o paciente cerrar os dentes, olhar para cima e com a outra mão ficar abrindo e fechando, enquanto você tenta realizar esse movimento no punho contralateral. E com isso você consegue definir se o paciente estaria ou não simulando, como também você pode sensibilizar o teste, função da roda dentada, como também do sinal do canivete. Vamos adentrar agora aos movimentos hipercinéticos. Esses transtornos, você pode, como está na tabela, classificá-lo por alguma das suas características. Como, por exemplo, movimentos que sejam regulares e previsíveis, como tremor, como embalismo, ou movimentos que sejam fugazes e imprevisíveis, como coreia, mioclonias e fasciculações. E tem aqueles que são intermediários, entre essa regularidade, essa fugacidade, entre a previsibilidade e a não previsibilidade, que são as distonias, a tetose e tiques. Queremos agora conversar sobre cada um deles. Tremor é uma série de movimentos oscilatórios involuntários, relativamente rítmicos, não dirigidos a uma finalidade. Pode envolver uma ou mais partes do corpo. Um tremor simples envolve apenas um grupo muscular. Um tremor composto envolve diversos grupos musculares. E pode ter vários elementos combinados, resultando de uma série de movimentos complexos. Os tremores eles podem ser de repouso ou de atividade. O tremor também pode ser classificado por localização, frequência, amplitude, ritmicidade, relação com repouso e movimento, etiologia e patologia subjacente. Outro fator importante que pode incluir relação com fadiga, emoção, constrangimento, calor ou frio e o uso de medicamentos, e o uso de álcool ou outras substâncias psicoativas. O tremor pode ser unilateral ou bilateral e envolve mais comumente partes distais das extremidades, os dedos ou as mãos. Mas também pode afetar braços, pés, pernas, língua, pálpebras, mandíbulas e cabeça. E ocasionalmente aparece envolver todo o corpo. O tremor essencial é o mais comum de todos os transtornos do movimento. Ele tem frequência mais alta e amplitude mais baixa que o tremor da doença de Parkinson.
A etiologia e a fisiopatologia permanecem obscuras, mas recentes evidências sugerem uma normalidade cerebelar. Ele é com frequência familiar. A prevalência aumenta com o passar da idade, e ele pode aparecer pela primeira vez em qualquer momento, entre a segunda e a sexta década de vida, e tende a ser lentamente progressivo. O tremor essencial é um tremor postural e de ação, que tende a afetar as mãos, a cabeça e a voz, e que é agravado pela ansiedade. O momento da cabeça pode ser uma alteração anteroposterior, afirmando sim, sim, ou lateral, negativo, não, não. O tremor senil é um tremor essencial que ocorre durante a senescência, com a história familiar negativa. Um problema comum é a diferenciação entre o tremor no início da doença de Parkinson e o tremor essencial. O tremor da doença de Parkinson é mais preeminente em repouso, enquanto o tremor essencial ocorre durante posturas prolongadas, como as mãos estendidas ou durante uma ação. O hemibalismo designa uma dramática síndrome neurológica de movimentos de arremessos violentos e incessantes que ocorre de um lado do corpo. Ele se deve geralmente a infarto ou hemorragia da região do núcleo subtalâmico contralateral. A lesão resulta numa desinibição do tálamo motor e do córtex, causando movimentos hipercinéticos contralaterais. O movimento balístico do hemibalismo se assemelham àqueles da Coreia, mas são bem mais pronunciados. A distinção clínica entre hemicoreia grave e hemibalismo passa a ser arbitrária. Assim como a Coreia, os movimentos hemibalísticos são involuntários e não dirigidos a uma finalidade, mas são muito mais rápidos e vigorosos e envolvem as partes proximais das extremidades. Quando plenamente desenvolvidos, eles são movimentos contínuos, violentos, de oscilação, arremesso, rolar, agitar e balançar nas extremidades envolvidas. Os movimentos não cessam durante o estado de vigília e desaparecem unicamente no sono profundo. Eles são geralmente unilaterais e envolvem metade do corpo. Sua intensidade pode causar um movimento de todo o corpo. Em raras ocasiões, eles são bilaterais, que é o bibalismo ou parabalismo, ou envolvem uma única extremidade, monobalismo. Os movimentos podem poupar a face e o tronco. O hemibalismo é de difícil tratamento, incrivelmente incapacitante e por vezes fatal, devido à exaustão e inanição. Distonias são contrações musculares espontâneas, involuntárias e prolongadas, que forçam as partes do corpo afetada a movimentos ou posturas anormais. A distonia afeta frequentemente as extremidades, o pescoço, o tronco, as pálpebras, a face ou as cordas vocais. Ela pode ser constante ou intermitente, e generalizada, segmentar, focal, multifocal ou no AM de distribuição. Os movimentos distônicos são padronizados, tendendo a recorrer no mesmo local, em contraste com a natureza ao acaso e flutuante da Coreia. A velocidade da distonia varia muito, de lenta, prolongada, às vezes semelhante a uma cãibra. A distonia generalizada causa movimentos involuntários, semelhante em muito aspecto à tetose, mas envolvendo partes maiores do corpo, produzindo frequentemente posturas distorcidas dos membros e do tronco. Os movimentos são lentos, bizarros e por vezes grotescos, com caráter ondulante, sinuoso, de torção e voltas e tendência de contração a ser mantida no pico do movimento. A distonia generalizada pode começar distalmente, em geral no pé, com flexão plantar e inversão, e disseminar então para todo o lado oposto, as extremidades superiores, o tronco, a face e a língua. Em casos graves, há movimentos sinuosos dos músculos do ombro, do símbolo dos membros inferiores e do tronco. Há uma peculiar torção axial da coluna,
causando torção acentuada de toda a coluna vertebral, com lordose, escoliose, inclinação dos ombros e da pelve. Disartrias, caretas faciais e torcicolos podem também estar presentes. Os músculos estão com frequência num estado constante de hipertonia, e as contrações musculares podem causar dores intensas. Os movimentos são involuntários, mas são aumentados por atividade voluntária e emoção. As posturas acabam por ser fixadas em consequências de contraturas e ocorrem deformidades. O termo distonia é por vezes usado para descrever as posturas ou posição assumida pelo paciente, assim como para hipercinesia propriamente dita. A distonia pode ser intermitente ou paroxística, durando minutos. A tetose. As hipercinesias são mais lentas, mais prolongadas e de amplitude maior que as da Coreia. Elas são involuntárias, irregulares, grosseiras, algo rítmicas e de natureza sinuosa ou serpenteante. Pode envolver as extremidades, a face, o pescoço e o tronco. Nas extremidades, ela afeta principalmente as partes distais, os dedos, as mãos e os artérios. Os movimentos caracterizam por qualquer combinação de flexão, extensão, abdução, pronação e supinação, frequentemente se alternando em graus variáveis. Elas fluem ao acaso, de uma parte do corpo para outra, e a direção também muda. Os membros afetados estão em movimento constante. Hiperextensão dos dedos e dos punhos e pronação do antebraço pode alternar com flexão integral dos dedos e dos punhos e supinação do antebraço. Caretas faciais, mais lentas e mais duradouras que as da Coreia, acompanham frequentemente o movimento das extremidades. E pode haver sincinesias afetando outras partes do corpo. As hipercinesias podem não ser constantes ou contínuas. Os movimentos, muitas vezes, podem ser evocados ou intensificados por ações voluntárias de uma outra parte do corpo. Eles aparecem com sono. Os movimentos voluntários são comprometidos e a ação coordenada pode ser difícil ou impossível. A tetose, geralmente, é consequente de uma lesão perinatal dos gânglios da base e pode manifestar-se inicialmente em associação com outros déficits neurológicos. Ela pode ser unilateral ou bilateral. As alterações patológicas predominantes estão no caudado e no putâneo, embora possa haver também envolvimento cortical. Tics. O paciente tem algum grau de consciência do fenômeno, mas tem de fazer um movimento em resposta ao estímulo de alguma força interna irresistível. O paciente apresenta tensão e inquietação, e são aliviadas temporariamente pela execução de um movimento específico. Esses movimentos foram denominados involuntários. Os exemplos incluem tics, acatesias, estereotipias, compulsões e pernas inquietas. Os tics são movimentos rápidos e irregulares, porém repetitivos, que são vistos mais frequentemente em crianças que em adultos. Um tique pode ser definido como um ato aparentemente dirigido a uma finalidade, coordenado e repetitivo, envolvendo um grupo de músculos que tem relações sinérgicas normais. Mas são movimentos estereotipados, recorrentes, mas são relativamente involuntários, consistindo em breves contrações de músculos inteiros ou de grupos de músculos, sempre acompanhado de movimento de parte afetada. Os pacientes conseguem suprimir temporariamente os movimentos, concentrando-se, mas retornam logo quando a atenção é dirigida a alguma outra tarefa. A suspensão voluntária causa uma sensação de tensão crescente e intolerável e um impulso a se mover que é aliviado temporariamente por ceder a um tique. Os tiques são exacerbados por tensão emocional e cessam durante o sono. Os tiques podem envolver qualquer parte do corpo. Exemplos comuns de tiques motores simples incluem piscar, contrações faciais, dar ombros repetitivamente. Pode ocorrer tiques mais complicados e os tiques também podem envolver o trato vocal, um tique fônico ou vocal, produzindo ruídos de limpar a garganta e também vocalizações bizarras, como latidos e grunhidos ou sons semelhantes a um soluço. Os pacientes afetados pela síndrome de Gilles de la Tourette têm tiques multifocais, comportamentos compulsivos, gestos imitativos, movimentos estereotipados
grunhidos e gemidos e evidência de comportamento regressivo. Há vocalizações explosivas e o paciente pode expressar xingamentos e obscenidades sobre as quais ele não tem nenhum controle. A condição tem seu início na infância e ocorre mais frequentemente em meninos, geralmente no período pré-adolescente. Os tiques são muito comuns e geralmente são benignos. O paciente com síndrome de Guillain-Barré tem tiques complexos e exagerados, que juntamente com outras características da doença podem ser muito incapacitantes. O grande repertório de tics e a combinação de tics motores e vocais distingue a síndrome de Guillain-Barré dos tics comuns. A doença hereditária provavelmente é autossômica dominante, com expressividade variável. Coreia, palavra grega que significa dança. Nós vimos no início dessa apresentação o livro das horas, em que havia uma figura, um desenho, de uma dança, a dança de San Vito. A dança de San Vito caracteriza a Coreia de Sydenham. A Coreia de Sydenham é um critério maior para o diagnóstico de febre reumática, uma doença causada por infecções repetitivas por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A da cepa Lansfield, que produz lesão nos núcleos da base. Caracteriza-se por hipercinesias não rítmicas, involuntárias, irregulares, sem finalidade e ao acaso. Os movimentos são espontâneos, abruptos, breves, rápidos, espasmódicos e não duradouros. Os movimentos individuais são distintos, mas eles são variáveis quanto ao tipo e à localização, causando um padrão irregular de movimentos caóticos, multiformes e em constante alteração, que parecem fluir de uma parte do corpo para a outra, lembrando a dança. Os movimentos podem, por vezes, parecer a um observador casual como dirigidos a uma finalidade, mas se manifestam efetivamente ao acaso de seu objetivo. Eles estão presentes em estado de repouso, mas estão aumentados na resposta à atividade, tensão, estresse emocional e constrangimento. O paciente pode conseguir suprimir temporariamente e parcialmente os movimentos, que desaparecem durante o sono. A distribuição do movimento coreiformes é variável. Eles podem envolver uma extremidade ou metade do corpo ou ser generalizado. Ocorre mais caracteristicamente nas partes distais das extremidades superiores, mas também envolve as partes proximais, extremidades inferiores, o tronco, a face, a língua, os lábios e a faringe. Pode haver movimentos repetitivos de contração e caretas da face, que mudam constantemente de caráter e de localização. Envolvimento do trato vocal pode causar vocalizações anormais, dificuldade em manter a fonação ou afonia. Os movimentos anormais interrompem a coordenação harmônica dos responsáveis primários dos movimentos, os músculos sinergistas e antagonistas. Eles influenciam e distorcem os movimentos voluntários, que podem ser curtos, espasmódicos e não duradouros. A dificuldade com os movimentos repetitivos rápidos, problema de execução de uma sequência de movimentos da mão, indica o distúrbio da função motora. O paciente pode tentar incorporar um movimento involuntário espontâneo a um movimento semi-intencional, para mascarar a coreia, chamada de paracinesia. Se o movimento coreico subitamente fizer a mão do paciente se elevar, o paciente pode continuar o movimento, estendendo a mão e coçando o nariz. Quando a coreia é generalizada, o paciente fica num constante estado de movimento, com movimentos adventícios, contínuos dispersos ao acaso. Além dos movimentos anormais, a hipotonia dos músculos esqueléticos com menor resistência ao movimento passivo. O paciente costuma ser incapaz de manter a língua fora da boca, por qualquer tempo. Quando solicitado a fazê-lo, a língua projeta-se para fora e então rapidamente retorna. Não há paralisia, mas há hipotonia e as constantes hipercinesias repetidas podem interferir nos movimentos voluntários o suficiente para causar um comprometimento significativo da função motora. Muitos transtornos podem causar coreia, entre a doença de Huntington e a coreia de Sydenham. Mioclonias podem ser definidas como contrações involuntárias, isoladas ou repetidas, abruptas
breves, rápidas, espasmódicas, arrítmicas e acinérgicas, envolvendo parte de músculos, músculos inteiros ou grupo de músculos. Os movimentos são mais rápidos que os da Coreia. As mioclonias são vistas principalmente nos músculos das extremidades e do tronco, mas o envolvimento é frequentemente multifocal, difuso ou generalizado. Elas podem afetar os músculos faciais, a mandíbula, a língua, a faringe e a laringe. Pode haver envolvimento sucessivo ou simultâneo de muitos músculos. As mioclonias podem aparecer simetricamente em ambos os lados do corpo. Essa sincronia pode ser um atributo peculiar às mioclonias. Contrações súbitas semelhantes a choque aparecem habitualmente em paroxismos a intervalos irregulares, durante o repouso ou estado ativo, e podem ser ativados por estímulos emocionais, mentais, táteis, visuais e auditivos. Eles podem ser tão violentos que fazem com que o membro inteiro se lance subitamente em uma direção e pode até mesmo jogar o paciente ao solo. Uma resposta de sobressalto excessiva causando um abalo mioclônico maciço de todo o corpo ocorre em algumas condições, especialmente a doença de Creutzfeldt-Jakob. As mioclonias podem também ser sutis, um movimento rápido de um dedo ou de um pé. Movimentos mioclônicos podem ocorrer em várias condições e sua significância varia. Mioclonias fisiológicas ocorrem em indivíduos normais. Os sobressaltos do sono são abalos mioclônicos que aparecem durante o processo de adormecer, mas desaparecem durante o sono. Soluços são outra forma de mioclonia fisiológica. As mioclonias essenciais não há normalidade associada. Elas podem ser esporádicas ou familiares. A mioclonia essencial hereditária é geralmente um transtorno benigno, embora ocasionalmente haja algum comprometimento da função cerebelar e progressão gradual dos sintomas. Mioclonias são encontradas frequentemente na epilepsia. Muitos pacientes epilépticos têm ocasionais abalos mioclônicos da musculatura proximal dos músculos ou axial, que podem aparecer ou aumentar a frequência imediatamente antes da crise convulsiva. Fasciculações são contrações finas e rápidas ou movimentos vermiculares espasmódicos devido à contração de um feixe ou fascículo de fibras musculares. Em geral, elas não são extensas o bastante para causar movimento de articulações, exceto ocasionalmente dos dedos. Elas variam quanto ao tamanho e intensidade, tão leve e pequenas que apenas causam ondulações na superfície da pele subjacente, a grosseiras e impossíveis de não ser vistas. Elas ocorrem ao acaso e são irregulares, fugazes e inconstantes. Às vezes são abundantes, em outras ocasiões torna-se necessária uma pesquisa cuidadosa. As fasciculações são uma característica típica da doença do neurônio motor. Ela serve como marcador muito útil para a doença. O diagnóstico não deve ser definitivo em casos em que não sejam demonstráveis fasciculações. Seu mecanismo exato ainda é um motivo de discussão. Fasciculações foram consideradas, em certa época, como responsável pelo arquejo de agonia de neurônios motores doentes, mas a evidência atual indica que elas se originam, mais provavelmente, muito mais distalmente do neurônio, talvez em brotos periféricos imaturos e instáveis. Na esclerose lateral amiotrófica, fasciculações abundantes pode ser uma indicação de que a evolução da doença será rápida. Fasciculações de pequenos músculos da mão em doentes crônicos de células do corno anterior, especialmente a atrofia muscular espinhal, podem causar abalos sutis de pequena amplitude de dedos denominados mini-polimioclonias, que naturalmente não são mioclonias verdadeiras. Provavelmente, é possível aprender mais sobre o estado neurológico observando um paciente caminhar do que por qualquer outro procedimento individual. A observação da marcha deve sempre fazer parte do exame neurológico. A normalidade da marcha
são um problema clínico comum com inúmeras causas, tanto neurológicas como não neurológicas. Uma avaliação geral cuidadosa é sempre necessária para se excluir uma causa não neurológica. Postura é a maneira do paciente ficar em pé, e marcha é a maneira pela qual ele faz a caminhada. Ficar em pé e caminhar são processos ativos que dependem de vários fatores e várias respostas reflexas. Os mecanismos são complexos, especialmente em seres humanos, cuja marcha bípede, em cuja posição ereta sobre uma coluna estreita exige manutenção e controle mais eficiente do equilíbrio do que são necessários em quadrúpedes. É necessário tônus em repouso normal, especialmente os músculos antigravitacionais. A ação de ficar em pé pode ser considerada como um reflexo postural, que depende de reflexos mediados pelo tronco encefálico e influenciado em alto grau por reflexos tônicos cervicais labirínticos. A marcha e a postura podem ser afetadas por anormalidades da propriocepção, anormalidade da força ou do tônus muscular, ou anormalidade da função vestibular, e por disfunção dos gânglios da base, do cerebelo ou de suas conexões. As causas neurológicas de uma marcha normal incluem condições tão variadas quanto queda do pé por paralisia do nervo peroneal, miopatias, hidrocefalia e degeneração cerebral. As diversas normalidades da marcha têm achados diferentes ao exame físico em relação à marcha propriamente dita, como o padrão escavante em oposição à marcha anserina pélvica. O diagnóstico diferencial da normalidade da marcha também depende muito da história e de outros sintomas clínicos do paciente. A primeira etapa na análise da marcha é avaliar a largura da base. Quanto mais ampla a base, melhor será o equilíbrio. E medidas como separar mais os pés é o primeiro esforço compensatório na maioria dos transtornos da marcha. Em circunstâncias normais, os malévolos distais passam a menos de 5 cm um do outro durante a fase passada. Uma marcha estreita e bem compensada. Qualquer separação maior do que isso pode indicar algum problema da marcha ou do equilíbrio. A parte anterior do pé, de cada lado, deve sair do chão aproximadamente no mesmo grau. A simetria de levantamento dos artérios pode ser a primeira evidência de queda do pé. Diminuição do comprimento da passada pode ser a primeira evidência da doença bifrontal ou extrapiramidal. Movimentos excessivos dos quadris podem ocorrer em qualquer processo que causa fraqueza muscular proximal. Observar a oscilação recíproca dos braços. Uma oscilação diminuída de um lado é por vezes indicador precoce de hemiparesia ou hemiparkinsonismo. Observe as mãos quando tremor ou aquarela. Andar em fila indiana é um processo que causa esforço adicional dos mecanismos da marcha e do equilíbrio. Pacientes idosos podem ter dificuldade na marcha em fila indiana devido à obesidade ou descondicionamento. Em pacientes relativamente jovens com baixa probabilidade de doença neurológica, um substituto rápido e eficaz para Romberg é fazer o paciente fechar os olhos ao andar em fila indiana. Essa é uma manobra difícil e tem grande valor de teste e avaliação de triagem. Fazer o paciente caminhar rapidamente e então parar abruptamente sob comando ou fazer viradas rápidas, primeiro numa direção e depois na outra, pode revelar ataxia e incoordenação não evidentes ao caminhar em linha reta. O paciente pode ser solicitado a caminhar de um lado e dar passadas largas ou colocar o pé sobre o outro. Fazer o paciente caminhar sobre calcanhares e artérios pode revelar fraqueza de dorsoflexão ou flexão plantar. Um excelente teste de triagem é fazer o paciente pular em qualquer dos pés. Isso avalia simultaneamente a força das extremidades inferiores, especificamente do gastrocóleo, mais funções de equilíbrio. Indivíduos que conseguem saltar habilmente em qualquer dos pés têm uma probabilidade de ter uma doença neurológica significativa, ser bastante baixa. Observe se o paciente tem alguma limitação ortopédica, evidente, uma deformidade do joelho, ou inclinação pélvica, ou alguma outra anormalidade. Um paciente com ataxia cerebelar, ele não conseguirá fazer a marcha em fila indiana,
ou em tandem, porque ele terá dificuldade de manter um equilíbrio, porque ele estará cambaleante aos arrancos, porém sem lateralidade. A taxia será tão acentuada para um lado quanto para o outro. Pacientes, ao solicitar o paciente andar na ponta dos pés, estaremos avaliando S1, saída nervosa. Caso consiga, você consegue topografar essa lesão ipsilateral do lado que não conseguiu fazer a passada. A marcha com passos curtos, ela pode ser fisiológica ou patológica. Ela é fisiológica quando é a marcha senil, aquela marcha cautelosa, em que o paciente não consegue passar um pé pelo outro, mas não tem nenhuma outra alteração além dessa. Ela passa a ser patológica quando você não consegue passar um pé pelo outro, quando tem outras características associadas, no caso da marcha parkinsoniana, em que o paciente encontra-se encurvado, com a cabeça e o pescoço para diante e os joelhos flexionados. Extremidades superiores estão flexionadas nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, com os dedos geralmente estendidos e fazendo o movimento de enrolar pílula. A marcha é lenta, rígida e arrastada. Caminha com os passos curtos e bastante afetada. Tem dificuldade para iniciar a caminhada, como vai ter dificuldade também para parar esses passos. Quando vai fazer um retorno, ele vai ter que utilizar um dos pés como âncora e fazer um retorno bastante lento, para depois, novamente, tentar voltar a caminhar. E muitas vezes, quando tem um obstáculo pela frente, ele pode apresentar um quadro de congelamento. A marcha com os pés separados, ou com a base alargada. A distância entre os pés na passada é maior que 5 centímetros. Iremos encontrar esse tipo de alteração em fenômenos com ataxia, que pode ser uma ataxia cerebelar ou uma ataxia sensorial. Quando é ataxia cerebelar, nós temos a marcha cerebelar, ou a marcha ebriosa. É a marcha que a gente costuma geralmente ver em pessoas embriagadas. Uma marcha desajeitada, cambaleante, instável, irregular, aos arrancos, titubeante e passeante. O paciente pode oscilar para qualquer dos lados, para trás ou para diante. O movimento das pernas são erráticos e o comprimento da passada varia de maneira imprevisível. E como já vimos, esse paciente é impossível em andar numa fila indiana. Quando a ataxia é sensorial, a lesão está associada à propriocepção. O problema está na coluna dorsal. Pode estar associado com tábios dorsais, lesão sifilítica ou deficiência de vitamina B12, também pode ocasionar. O paciente perde a consciência da posição das extremidades inferiores no espaço, ou mesmo do corpo como um todo, exceto aquela fornecida pelo sistema visual. Então o paciente torna-se extremamente dependente de estimulação visual para a coordenação. Quando privado de estimulação visual, como ocorre no paciente com os olhos fechados ou no escuro, a marcha deteriora acentuadamente. A diferença na caminhada de caminhar com ou sem estimulação visual é característica-chave da ataxia sensorial. Se a condição for leve, a locomoção pode parecer normal quando o paciente caminha com os olhos abertos, mas comumente tem base ampla e mal coordenada. A marcha em tesoura acontece quando existe uma grave espasticidade dos membros inferiores. E pode acontecer em pacientes com displegias espásticas, pacientes com paralisia cerebral, ou condições com mielopatias crônicas, como esclerose múltipla, espondilose cervical. Há um resetamento característico dos adutores do quadril, que provoca a adução das coxas, de modo que os joelhos podem cruzar-se, um à frente do outro, a cada passo. O paciente caminha sobre uma base
anormalmente estreita, com a marcha e passos arrastados e curtos, arrastando ambas as pernas e raspando os artelhos no chão. Os passos são curtos e lentos. Os pés parecem estar grudados no chão. Pode haver acentuada oscilação compensatória do tronco em direção oposta ao lado da perna que avança. A oscilação e ao cambalear podem sugerir um elemento de ataxia, mas em geral não há perda efetiva da coordenação. O som dos pés arrastados é característico. A posição equina dos pés e o encurtamento do tendão do calcanhar muitas vezes fazem o paciente andar na ponta dos pés. Marcha com passos elevados, ou marcha escavante, indica que o paciente está erguendo uma das pernas ou ambas bem alto durante sua respectiva fase passada, como se ele estivesse subindo escadas, ainda que a superfície seja plana. Pacientes com queda do pé podem fazer isso para ajudar o pé a sair do chão e para evitar tropeços. Um paciente com queda do pé tem fraqueza da dorsiflexão do pé e dos artérios. Quando leve, esta pode manifestar-se apenas por diminuição do levantamento dos artérios durante a fase de passada. Numa queda do pé mais grave, o paciente corre o risco de tropeçar e pode arrastar os artérios ao caminhar, gastando caracteristicamente parte dos artérios em seus sapatos. Quando a queda do pé é grave, o pé pende sem controle durante a fase de oscilação. Para compensar, ele levanta o pé o mais alto possível, movendo o quadril e flexionando o quadril e o joelho. O pé é reamassado e desaba no chão, com os artérios à frente. O toque dos artérios seguido do calcanhar cria uma dupla batida, que tem um som diferente da batida dupla do calcanhar adiante, da ataxia sensorial. O paciente é incapaz de ficar de pé sobre os calcanhares, e ao ficar de pé com o pé se sobrepujando sobre a borda de um degrau, a parte anterior do pé cai. A queda do pé e a marcha escavante podem ser unilaterais ou bilaterais. Causas comuns de queda do pé e marcha escavante unilaterais incluem paralisia do nervo peroneal e radiculopatia de Addison. Causas de queda do pé e marcha escavante bilateral incluem esclerose lateral miotrófica e outras neuropatias periféricas graves. Marcha com rotação da pelvis, com ou sem flexão da coxa. Com flexão da coxa, nós temos a marcha miopática, ou marcha cancerina. Essa marcha, inclusive, pode ser fisiológica em mulheres grávidas. A marcha miopática ocorre quando há fraqueza dos músculos da cintura pélvica, mais comumente devido à miopatia e mais caracteristicamente devido à distrofia muscular. Se os flexores do quadril estiverem fracos, pode haver uma lordose acentuada. O sinal de Trendelenburg é uma queda anormal da pelve do lado da perna em oscilação devido à fraqueza do adutor do quadril. Quando a fraqueza é bilateral, há uma oscilação pélvica exagerada que resulta em uma marcha anserina. O paciente caminha com a base ampla, com rotação exagerada da pelvis, rolando ou arremessando o quadril de um lado para o outro, a cada passo, para deslocar o peso do corpo. Nas formas extremas, esse padrão de marcha tem uma aparência bizarra. O paciente caminha com um bambolear acentuado, ombros lançados para trás e pelvis lançadas para diante. Essa forma de marcha é particularmente comum na distrofia muscular. O paciente miopático tem dificuldade acentuada de subir escadas, muitas vezes precisando puxar-se para cima com o auxílio do corrimão. Os pacientes também têm dificuldade de passar em uma posição deitada para de pé, sem colocar as mãos no joelho e nos quadris para se alçarem. Quando não tem flexão da coxa, nós temos a marcha ceifante ou emparética espástica. A marcha emparética espástica pode ser causada por uma lesão que interrompe as vias córtico-espinhais que se dirigem à metade do corpo, mas comumente um acidente vascular cerebral. O paciente fica em pé numa postura hemiparética, braço flexionado, aduzido, em rotação interna e a perna estendida.
A flexão plantar do pé e dos artelhos, seja por fraqueza e dorsiflexão do pé ou por encurtamento do tendão do calcanhar, tornando a extremidade inferior do lado envolvido funcionalmente um pouco mais longa do que o normal, designada como uma deformidade equina. Ao caminhar, o paciente mantém o braço firmemente de lado, rígido e flexionado, e estende com dificuldade e não oscila de maneira normal. Ele mantém a perna rigidamente em extensão e a flexiona com dificuldade. Em consequência, o paciente puxa ou arrasta a perna e raspa os artelhos no chão. A cada passo, ele pode inclinar a pelve para cima do lado envolvido, para ajudar a erguer os artelhos do solo, andar do quadril. E pode mover toda a extremidade em torno de um semicírculo, a partir de um quadril. A fase estática reduzida devido à fraqueza e a fase de oscilação encurtada devido à espasticidade e lentidão do movimento. O som produzido pela ação de arrastar os artelhos no chão, assim como a sola do pé gasta nos dedos, pode ser bastante característico. O paciente consegue virar para o lado paralisado mais facilmente do que para o lado normal. Perde a oscilação normal do braço e ligeira circunção da perna para ser as únicas normalidades da marcha numa emparesia muito leve. Marcha apráxica. A apraxia da marcha é a perda da capacidade de usar as pernas corretamente ao caminhar. Isso é um distúrbio sensorial demonstrável, fraqueza, incoordenação ou outra explicação aparente. A apraxia da marcha é vista em pacientes com lesões cerebrais extensas, especialmente dos lóbulos frontais. Ela é uma característica comum de hidrocefalia com pressão normal e pode ocorrer em neoplasias do lóbulo frontal. O paciente não consegue executar movimentos dirigidos a uma finalidade com as pernas e os pés, tais como fazer um círculo ou chutar uma bola imaginária. Ao se levantar, ficar de pé e caminhar, há dificuldade de iniciar o movimento, e a sequência automática de movimentos está perdida. A marcha é lenta e de pés arrastados. Com passos curtos, o paciente pode ter maior dificuldade em começar a caminhar, fazendo um movimento de passadas curtas e débeis, com o mínimo progresso adiante. Finalmente, o paciente pode ser praticamente incapaz de levantar os pés do solo, como se eles estivessem agarrados ou colados, ou pode levantar-se do lugar sem avançá-los. Após alguns passos arrastados hesitantes, a extensão da passada pode aumentar. O paciente pode congelar ao tentar virar-se. O paciente pode ser capaz de imitar movimentos de caminhar normais quando deitado ou sentado. Mas, finalmente, até mesmo essa capacidade é frequentemente perdida. Além disso, são vistos quase sempre perseveração, hipocinesia, rigidez nesses pacientes. A marcha hipercinética acontece em condições como a Coreia de Siderham, de Huntington e outras formas de coreias, atetoses, distonias transitórias ou persistentes. Os movimentos anormais podem tornar-se mais acentuados enquanto o paciente está caminhando e as manifestações da doença se tornarem mais evidentes. Caminhar pode acentuar não apenas as hipercinesias, mas como também as anormalidades de força do tônus que as acompanham. Na doença de Huntington, a marcha pode ser grotesca, dançante ou saltitante, com abundantes movimentos estranhos. Pode parecer histriônica, mas é bem real. Na tetose, os movimentos distais e na distonia, os movimentos proximais podem tornar-se mais acentuados durante o ato de caminhar, em ambas as caretas associadas. Na marcha vestibular, ou lateropulsão, o paciente caminhará pendendo para um determinado lado, o lado direito ou o lado esquerdo. Ele tende a cair para o lado vestibular que está acometido. Necessariamente, esse paciente muitas vezes utiliza a parede para que não venha cair ao solo. A marcha claudicante ou marcha vascular é aquela em que o paciente, ao caminhar determinado percurso, ele para, porque começa a apresentar dores nas pernas, devido ao processo isquêmico,
da necessidade de irrigação para os músculos. Ele para, depois que recupera, volta a caminhar. E, novamente, volta a parar no determinado percurso. Quanto for menor o percurso de caminhada que ele suporte, maior é a gravidade da lesão vascular que está irrigando suas pernas. Para o exame neurológico, recomendamos o livro do De Jong, o exame neurológico, que está disponível em nossa biblioteca de forma digital. Vocês viram também que durante a apresentação existem alguns endereços eletrônicos e sites em que você pode visualizar vídeos com marchas e movimentos anormais. Para concluir essa aula, temos essa frase de C. William Osler, um dos top 5 que fizeram o hospital John Hopkins. Estudar os fenômenos da doença sem livros é velejar em mares não mapeados. Ao passo que estudar em livros sem pacientes é definitivamente nem ir para o mar. Obrigado.